Aos 47 anos, engravidei do meu marido, mas durante 18 anos eu estava apaixonada por uma mulher. E quando meu marido descobriu minha dupla vida, foi através da boca inocente do nosso próprio filho. Esta é a confissão mais dolorosa que já fiz. Olá, meus queridos! Sou Dona Carmen, tenho 62 anos e se vocês ficaram chocados com o que acabaram de ouvir, vocês não fazem ideia do que está por vir. Antes de eu destruir completamente suas expectativas sobre relacionamentos, apertem esse botão de inscrever agora, porque esta história vai virar sua cabeça do avesso. E ativem o sininho para não perder nenhuma confissão. Nunca imaginei que aos 62 anos estaria aqui expondo minha alma para pessoas que nem conheço. Mas a vida me ensinou que nossos segredos, por mais íntimos que sejam, podem servir de lição para outros. Esta não é uma história de amor convencional. É uma história sobre descoberta, mentiras, paixão proibida e consequências devastadoras. Era 1985, quando me casei com Eduardo, em São Paulo. Eu tinha 25 anos, ele 30. Um casamento arranjado pelas famílias, como era comum na época. Eduardo era um bom homem, engenheiro, trabalhador, respeitoso. Nosso casamento funcionava dentro dos padrões esperados. Ele trabalhava, eu cuidava da casa. Tínhamos uma vida social discreta, mas satisfatória. Tentamos ter filhos durante anos. Tratamentos, médicos, promessas, nada funcionava. Eduardo nunca me culpou, mas eu sentia o peso da decepção. Aos 35 anos, em 1995, decidi trabalhar para ocupar minha mente. Consegui um emprego numa biblioteca municipal, no centro de São Paulo. Foi lá que minha vida mudou para sempre. E agora, eu preciso que vocês me digam uma coisa nos comentários, porque isso vai definir se vocês são pessoas com mente aberta ou não. Vocês acham que eu tinha o direito de descobrir quem eu realmente era, mesmo sendo casada? Ou acham que eu deveria ter permanecido infeliz para sempre, só para manter as aparências? Porque eu sei que muitos de vocês vão me julgar pelo que vou contar a seguir, mas antes de me crucificarem, digam nos comentários: vocês viveriam uma vida inteira fingindo ser alguém que não são? Escrevam aí nos comentários se vocês têm coragem de admitir que também mentiriam para serem felizes. Conheci Adriana numa tarde chuvosa de março. Ela era professora de literatura, tinha 32 anos, cabelos castanhos cacheados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vinha sempre à biblioteca pesquisar material para suas aulas. Nossa amizade começou naturalmente. Ela me pedia ajuda para encontrar livros, eu sugeria títulos, conversávamos sobre autores brasileiros. Durante meses, foi apenas uma amizade. Adriana era divorciada, morava sozinha num apartamento em Perdizes. Começamos a tomar café juntas após meu expediente, depois jantares ocasionais, passeios nos fins de semana quando Eduardo viajava a trabalho. Eu dizia a ele que estava saindo com amigas da biblioteca. Não era mentira. Ainda não. A transformação foi gradual. Adriana despertava em mim sentimentos que eu não sabia nomear. Quando estava com ela, me sentia viva, de uma forma diferente. Não era apenas amizade, havia algo mais intenso. Eu, que fui criada numa família conservadora, católica, mal conseguia processar o que estava sentindo. Foi numa noite de dezembro de 1996, na casa dela, que tudo mudou. Estávamos conversando sobre nossos sonhos frustrados, minha incapacidade de ter filhos, o casamento fracassado dela. Comecei a chorar e ela me consolou. O abraço se prolongou, nossos olhares se encontraram e aconteceu. Nosso primeiro beijo.
Meus queridos, vou ser honesta com vocês. Nunca havia sentido nada parecido. Aos 36 anos, descobri uma parte de mim que não sabia que existia. Não vou entrar em detalhes íntimos, mas posso dizer que pela primeira vez na vida entendi o que era paixão verdadeira, o que era desejar alguém com cada fibra do meu ser. Saí da casa dela em pânico. Durante uma semana inteira, evitei a biblioteca, inventei desculpas, fingi estar doente. Eduardo notou minha estranheza, mas atribuiu ao estresse do trabalho. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, estava dividida entre a culpa católica enraizada e a necessidade desesperadora de voltar para os braços de Adriana. Voltei, claro que voltei. E assim começou minha dupla vida. Em casa, eu era Carmen, a esposa dedicada de Eduardo. Na biblioteca e no apartamento de Adriana, eu era eu mesma. Pela primeira vez na vida, eu era completamente eu mesma. Durante o primeiro ano, consegui manter tudo sob controle. Eduardo viajava frequentemente a trabalho, o que me dava liberdade. Adriana entendia a minha situação. Ela sabia que eu era casada desde o início. Não pressionava, não fazia cenas de ciúme. Éramos felizes dentro das limitações da situação. Inventei um sistema complexo de mentiras. Dizia ao Eduardo que tinha aulas de inglês às terças e quintas à noite. Na verdade, ficava com a Adriana. Nos fins de semana, quando ele viajava, eu dormia na casa dela. Criava desculpas para sair, reuniões de trabalho, visitas a primas imaginárias, cursos de culinária que nunca existiram. Mas mentiras exigem outras mentiras, e o peso da culpa crescia a cada dia. Eduardo era um bom marido, não merecia isso. Mas eu também não conseguia abrir mão da felicidade que a Adriana me trazia. Era egoísta? Sim. Era errado? Provavelmente. Mas era a primeira vez na vida que me sentia completa. Em 1999, algo inesperado aconteceu. A Adriana foi promovida para coordenadora pedagógica numa escola em Brasília. A proposta era tentadora, o salário excelente. Ela me pediu para ir com ela. Deixa tudo, Carmen. Vamos recomeçar juntas. Você pode pedir o divórcio, podemos viver nossa vida sem esconder. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Passei 3 noites acordada, pesando prós e contras. Por um lado, a chance de viver livremente meu amor por Adriana. Por outro, deixar para trás 14 anos de casamento, uma vida construída, a segurança financeira, minha família que jamais entenderia. Escolhi ficar. E essa escolha quase me destruiu. Adriana partir foi como arrancar um pedaço da minha alma. Choramos juntas na rodoviária. Ela prometeu que manteria contato, que esperaria por mim. Eu prometi que pensaria no futuro, que talvez um dia tivesse coragem de seguir meu coração. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Depressão profunda, perda de apetite, insônia. Eduardo tentava me ajudar, sugeria terapia, médicos. Como explicar que minha tristeza vinha de ter perdido o amor da minha vida, um amor que ele nem sabia que existia? Adriana ligava uma vez por semana. Conversávamos por horas. Eu chorava, ela me consolava. Eduardo pensava que eu estava falando com minha irmã em Goiás. As mentiras continuavam, mas agora tinham um gosto amargo de saudade e arrependimento. Em 2002, 3 anos da partida de Adriana, algo inesperado aconteceu. Eduardo chegou em casa numa sexta-feira com uma notícia. Havia conseguido uma promoção que exigia mudança para Brasília. O destino tinha um senso de humor cruel. Meu coração disparou. Brasília significava a possibilidade de reencontrar Adriana.
Eduardo interpretou minha empolgação como apoio à mudança dele. Sabia que você ficaria feliz, Carmen. Uma nova cidade, novas oportunidades. Quem sabe até conseguimos aqueles tratamentos para ter filhos que não tínhamos aqui. Nos mudamos em janeiro de 2003. Eu tinha 43 anos e sentia como se estivesse ganhando uma segunda chance. Eduardo estava atarefado com o novo emprego, conhecendo colegas, se adaptando. Eu tinha tempo livre para explorar a cidade. Reencontrei a Adriana numa manhã de terça-feira no parque da cidade. Eu havia ligado no dia anterior dizendo que estava na cidade para resolver uns documentos. Ela deixou tudo para me ver. Quando nossos olhares se encontraram, foi como se os 3 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo. "Você está mais bonita", foi a primeira coisa que ela disse. "Você também", respondi, e era verdade. Adriana, aos 38 anos, tinha uma maturidade sensual que me deixou sem fôlego. Conversamos por horas. Ela tinha namorado algumas pessoas, mas nada sério. "Sempre soube que você voltaria", disse. E assim minha dupla vida recomeçou, mas agora numa escala muito maior. Durante a semana, eu era a esposa de Eduardo, explorando Brasília ao lado dele, conhecendo vizinhos, decorando nossa nova casa. Nos fins de semana, quando ele visitava clientes em outras cidades, eu estava com Adriana. A diferença é que agora éramos 2 mulheres maduras, experientes. Nossa relação ficou mais intensa, mais apaixonada. Adriana havia alugado uma casinha em Águas Claras, longe do centro onde Eduardo trabalhava. Era nosso refúgio, nosso mundo paralelo. Durante 4 anos, de 2003 a 2007, vivi o período mais feliz e mais angustiante da minha vida. Feliz porque estava com a mulher que amava. Angustiante porque as mentiras se multiplicavam exponencialmente. Eduardo, coitado, pensava que eu estava florescendo em Brasília. E, de certa forma, estava mesmo. Mas então, em 2007, aos 47 anos, algo mudou tudo. Eduardo começou a falar seriamente sobre filhos novamente. "Carmen, tenho 52 anos. Se vamos tentar, tem que ser agora." Ele havia pesquisado novos tratamentos, tecnologias mais avançadas. Sua empolgação era genuína e tocante. Durante meses, tentei desencorajá-lo subtilmente. Dizia que estava bem assim, que não precisávamos de filhos para ser felizes. Mas Eduardo estava determinado. Marcou consultas, exames, tudo sem me consultar. Sua empolgação contrastava com minha angústia crescente. Foi quando Adriana fez uma proposta que mudaria tudo. "Por que não tentamos nós 2? Conheço uma clínica que faz inseminação artificial para casais homoafetivos. Podemos usar um doador anônimo. Imagina, Carmen, um filho nosso." A ideia me apavorou e me encantou ao mesmo tempo. Um filho com Adriana? Mas como explicaria a Eduardo? Como justificaria uma gravidez após anos de infertilidade? E mais importante, era justo com a criança nascer no meio de tantas mentiras? Enquanto eu procrastinava, Eduardo agiu. Começamos os tratamentos em junho de 2007. Hormônios, procedimentos, esperanças renovadas. E para minha total surpresa, em novembro daquele ano, aos 47 anos, descobri que estava grávida. Meus queridos, vocês não podem imaginar a montanha-russa que se seguiu. Eduardo estava eufórico. Adriana ficou confusa. Ela sabia dos tratamentos, mas não esperava que funcionassem. E eu estava dividida entre a alegria de finalmente estar grávida e o terror das complicações que isso traria. A gravidez foi difícil. Aos 47 anos, meu corpo não estava preparado.
Enjoos constantes, pressão alta, ameaças de aborto. Eduardo se tornou superprotetor, não me deixava sair sozinha. Minhas escapadas para ver Adriana se tornaram raras e arriscadas. Miguel nasceu em julho de 2008, um menino lindo, saudável, que trouxe alegria infinita para nossa casa. Eduardo era um pai babão, dedicado. Eu me apaixonei perdidamente pelo meu filho, mas a culpa também cresceu. Como poderia continuar mentindo para o pai da minha criança? Durante 2 anos, tentei me dedicar exclusivamente à maternidade e ao casamento. Via a Adriana esporadicamente, sempre com desculpas relacionadas ao bebê. Ela começou a se afastar, respeitando minha nova realidade, mas a paixão entre nós não havia diminuído. Em 2010, quando Miguel completou 2 anos, Eduardo recebeu uma proposta de trabalho que exigia viagens frequentes, uma consultoria internacional que o levaria para fora do país 2 semanas por mês. O salário era excelente, mas ele hesitou por causa de Miguel e de mim. Eu o encorajei a aceitar. Vai ser bom para sua carreira, amor. Miguel e eu ficaremos bem. Por dentro, eu sabia que estava abrindo espaço para retomar minha relação com Adriana. Era egoísmo puro, mas a força dos sentimentos era maior que a razão. E assim, dos 2 aos 5 anos de Miguel, vivi uma versão ainda mais complexa da minha dupla vida. 2 semanas por mês, eu era mãe solteira dedicada. Nas outras 2 semanas, quando Eduardo viajava, Adriana praticamente se mudava para nossa casa. Miguel adorou Adriana desde o primeiro encontro. Ela o chamava de meu príncipe e ele a chamava de tia Dri. Para meu filho, ela era simplesmente a melhor amiga da mamãe que sempre trazia presentes e brincava com ele. A inocência das crianças, às vezes, é uma bênção. Mas vocês sabem como essas histórias terminam. Todo castelo de cartas, uma hora desaba. E o meu desabou de forma espetacular em março de 2013, quando Miguel tinha 4 anos e eu estava prestes a completar 53. Eduardo voltou de viagem um dia antes do previsto. Uma reunião havia sido cancelada e ele decidiu fazer uma surpresa. Chegou em casa na sexta-feira à tarde e encontrou Adriana brincando com Miguel na sala enquanto eu preparava o jantar. Para qualquer observador externo, éramos uma família perfeita. Amor, você chegou! Tentei disfarçar o pânico. Esta é a Adriana, minha amiga da biblioteca de São Paulo. Lembra que te falei dela? Ela está de passagem por Brasília. Eduardo cumprimentou Adriana educadamente, mas percebi seu estranhamento. Havia algo no ar, uma intimidade entre nós que não passava despercebida. O jantar foi tenso. Adriana tentou manter uma conversa normal, falando sobre seu trabalho, sobre São Paulo. Eduardo fazia perguntas educadas, mas seus olhos nos observavam. Miguel, inocente, contava animado sobre os passeios com tia Dri, os presentes que ela trazia, como ela sabia suas histórias favoritas. Após o jantar, Adriana se despediu rapidamente. Preciso ir, tenho compromisso cedo amanhã. Nos despedimos formalmente, mas nossos olhares se demoraram 1 segundo a mais do que deveriam. Eduardo notou. Eu sabia que ele havia notado. Naquela noite, deitados na cama, Eduardo quebrou o silêncio. Carmen, há quanto tempo você conhece essa Adriana? Minha resposta foi automática. Desde São Paulo, amor. Trabalhávamos juntas na biblioteca. Ele ficou quieto por um momento. Miguel parece muito próximo dela para alguém que acabou de conhecer? Senti meu mundo começar a desabar. Ela é muito carinhosa com crianças. É professora, lembra? Eduardo se virou para me encarar no escuro. Carmen, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesta comigo. Há algo entre vocês duas?
Meus queridos, esse foi o momento mais difícil da minha vida. Olhando nos olhos do homem que havia sido meu companheiro por 28 anos, pai do meu filho, meu porto seguro, como confessar que há 18 anos eu vivia uma mentira? Comecei a chorar. Eduardo se sentou na cama, acendeu a luz. Carmen, fala comigo, o que está acontecendo? E então, naquela madrugada de março de 2013, contei tudo. Ou quase. Contei sobre meu encontro com Adriana, sobre a descoberta dos meus sentimentos, sobre nossa relação. Contei sobre a mudança para Brasília, sobre nosso reencontro. Mas omiti os detalhes mais íntimos. Tentei minimizar a profundidade dos meus sentimentos. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele estava pálido, com lágrimas nos olhos. 28 anos, Carmen. 28 anos de casamento. E você me diz que ama outra pessoa, uma mulher. Eduardo, eu amo você também, de forma diferente, mas amo. Você é o pai do meu filho, meu companheiro. Ele levantou a mão, me interrompendo. Não, não tenta minimizar isso. Você viveu uma mentira por quase 3 décadas. Eu vivi uma mentira. O que se seguiu foram meses de terapia de casal, conversas dolorosas, tentativas de reconciliação. Eduardo tentou entender, tentou aceitar. Chegou até a sugerir que eu trouxesse Adriana para uma conversa a 3, mas o estrago estava feito. A parte mais devastadora? Miguel. Como explicar para uma criança de 5 anos que papai e mamãe não vivem mais juntos, que mamãe tem uma amiga especial? Eduardo, mesmo ferido, foi generoso. Nunca falou mal de mim para o menino. Hoje, 9 anos depois, posso dizer que encontrei um equilíbrio. Eduardo e eu nos divorciamos em 2014, mas mantemos uma relação cordial por causa do Miguel. Adriana e eu finalmente pudemos viver nossa relação abertamente. Miguel, agora com 15 anos, entende e aceita a nossa família não convencional. Mas as cicatrizes permanecem. Eduardo se casou novamente em 2018 com uma mulher maravilhosa que amo como cunhada. Miguel divide seu tempo entre nossas casas. E eu aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios dolorosos e que mentiras, mesmo bem intencionadas, sempre cobram um preço alto. Se há uma lição nesta história, meus queridos, é que autenticidade é libertadora, mas tem seu tempo certo. Que amor é complexo e não segue regras sociais. E que família pode ter muitas formas diferentes, desde que haja respeito e carinho genuíno. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se esta história tocou vocês de alguma forma, compartilhem nos comentários. E lembrem-se, nunca é tarde demais para viver sua verdade, mas quanto antes vocês tiverem coragem, menos pessoas serão machucadas no processo. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês! Durante meses, foi apenas uma amizade. Adriana era divorciada, morava sozinha num apartamento em Perdizes. Começamos a tomar cafés juntas após meu expediente, depois jantares ocasionais, passeios nos fins de semana quando Eduardo viajava a trabalho. Eu dizia a ele que estava saindo com amigas da biblioteca. Não era mentira. Ainda não. A transformação foi gradual. Adriana despertava em mim sentimentos que eu não sabia nomear. Quando estava com ela, me sentia viva de uma forma diferente. Não era apenas amizade, havia algo mais profundo, mais intenso. Eu, que fui criada numa família conservadora católica, mal conseguia processar o que estava sentindo. Foi numa noite de dezembro de 1996, na casa dela, que tudo mudou.
Estávamos conversando sobre nossos sonhos frustrados, minha incapacidade de ter filhos, o casamento fracassado dela. Comecei a chorar e ela me consolou. O abraço se prolongou, nossos olhares se encontraram e aconteceu, nosso primeiro beijo. Meus queridos, vou ser honesta com vocês. Nunca havia sentido nada parecido. Aos 36 anos, descobri uma parte de mim que não sabia que existia. Não vou entrar em detalhes íntimos, mas posso dizer que pela primeira vez na vida entendi o que era paixão verdadeira, o que era desejar alguém com cada fibra do meu ser. Saí da casa dela em pânico. Durante uma semana inteira evitei a biblioteca, inventei desculpas, fingi estar doente. Eduardo notou minha estranheza, mas atribuiu ao estresse do trabalho. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Estava dividida entre a culpa católica enraizada e a necessidade desesperadora de voltar para os braços de Adriana. Voltei, claro que voltei, e assim começou minha dupla vida. Em casa, eu era Carmen, a esposa dedicada de Eduardo. Na biblioteca e no apartamento de Adriana, eu era eu mesma. Pela primeira vez na vida, eu era completamente eu mesma. Durante o primeiro ano, consegui manter tudo sob controle. Eduardo viajava frequentemente a trabalho, o que me dava liberdade. Adriana entendia a minha situação. Ela sabia que eu era casada desde o início. Não pressionava, não fazia cenas de ciúme. Éramos felizes dentro das limitações da situação. Inventei um sistema complexo de mentiras. Dizia ao Eduardo que tinha aulas de inglês às terças e quintas à noite. Na verdade, ficava com Adriana. Nos fins de semana, quando ele viajava, eu dormia na casa dela. Criava desculpas para sair, reuniões de trabalho, visitas a primas imaginárias, cursos de culinária que nunca existiram. Mas mentiras exigem outras mentiras, e o peso da culpa crescia a cada dia. Eduardo era um bom marido, não merecia isso. Mas eu também não conseguia abrir mão da felicidade que Adriana me trazia. Era egoísta? Sim. Era errado? Provavelmente. Mas era a primeira vez na vida que me sentia completa. Em 1999, algo inesperado aconteceu. Adriana foi promovida para coordenadora pedagógica numa escola em Brasília. A proposta era tentadora, o salário excelente. Ela me pediu para ir com ela. Deixa tudo, Carmen. Vamos recomeçar juntas. Você pode pedir o divórcio. Podemos viver nossa vida sem esconder. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Passei 3 noites acordada, pesando prós e contras. Por um lado, a chance de viver livremente meu amor por Adriana. Por outro, deixar para trás 14 anos de casamento, uma vida construída, a segurança financeira, minha família que jamais entenderia. Escolhi ficar, e essa escolha quase me destruiu. Ver Adriana partir foi como arrancar um pedaço da minha alma. Choramos juntas na rodoviária. Ela prometeu que manteria contato, que esperaria por mim. Eu prometi que pensaria no futuro, que talvez um dia tivesse coragem de seguir meu coração. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Depressão profunda, perda de apetite, insônia. Eduardo tentava me ajudar, sugeria terapia, médicos. Como explicar que minha tristeza vinha de ter perdido o amor da minha vida, um amor que ele nem sabia que existia? Adriana ligava uma vez por semana. Conversávamos por horas, eu chorava, ela me consolava. Eduardo pensava que eu estava falando com minha irmã em Goiás. As mentiras continuavam, mas agora tinham um gosto amargo de saudade e arrependimento.
Em 2002, 3 anos depois da partida de Adriana, algo inesperado aconteceu. Eduardo chegou em casa numa sexta-feira com uma notícia. Havia conseguido uma promoção que exigia mudança para Brasília. O destino tinha um senso de humor cruel. Meu coração disparou. Brasília significava a possibilidade de reencontrar Adriana. Eduardo interpretou minha empolgação como apoio à mudança dele. Sabia que você ficaria feliz, Carmen. Uma nova cidade, novas oportunidades. Quem sabe até conseguimos aqueles tratamentos para ter filhos que não tínhamos condições aqui. Nos mudamos em janeiro de 2003. Eu tinha 43 anos e sentia como se estivesse ganhando uma segunda chance. Eduardo estava atarefado com o novo emprego, conhecendo colegas, se adaptando. Eu tinha tempo livre para explorar a cidade. Reencontrei Adriana numa manhã de terça-feira, no parque da cidade. Eu havia ligado no dia anterior, dizendo que estava na cidade para resolver uns documentos. Ela deixou tudo para me ver. Quando nossos olhares se encontraram, foi como se os 3 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo. Você está mais bonita, foi a primeira coisa que ela disse. Você também, respondi, e era verdade. Adriana, aos 38 anos, tinha uma maturidade sensual que me deixou sem fôlego. Conversamos por horas. Ela tinha namorado algumas pessoas, mas nada sério. Sempre soube que você voltaria, disse. E assim, minha dupla vida recomeçou, mas agora numa escala muito maior. Durante a semana, eu era a esposa de Eduardo, explorando Brasília ao lado dele, conhecendo vizinhos, decorando nossa nova casa. Nos fins de semana, quando ele visitava clientes em outras cidades, eu estava com Adriana. A diferença é que agora éramos 2 mulheres maduras, experientes. Nossa relação ficou mais intensa, mais apaixonada. Adriana havia alugado uma casinha em Águas Claras, longe do centro onde Eduardo trabalhava. Era nosso refúgio, nosso mundo paralelo. Durante 4 anos, de 2003 a 2007, vivi o período mais feliz e mais angustiante da minha vida. Feliz porque estava com a mulher que amava. Angustiante porque as mentiras se multiplicavam exponencialmente. Eduardo, coitado, pensava que eu estava florescendo em Brasília. E, de certa forma, estava mesmo. Mas então, em 2007, aos 47 anos, algo mudou tudo. Eduardo começou a falar seriamente sobre filhos novamente. Carmen, tenho 52 anos. Se vamos tentar, tem que ser agora. Ele havia pesquisado novos tratamentos, tecnologias mais avançadas. Sua empolgação era genuína e tocante. Durante meses, tentei desencorajá-lo subtilmente. Dizia que estava bem assim, que não precisávamos de filhos para ser felizes. Mas Eduardo estava determinado. Marcou consultas, exames, tudo sem me consultar. Sua empolgação contrastava com minha angústia crescente. Foi quando Adriana fez uma proposta que mudaria tudo. Por que não tentamos nós 2? Conheço uma clínica que faz inseminação artificial para casais homoafetivos. Podemos usar um doador anônimo. Imagina, Carmen, um filho nosso. A ideia me apavorou e me encantou ao mesmo tempo. Um filho com Adriana? Mas como explicaria a Eduardo? Como justificaria uma gravidez após anos de infertilidade? E mais importante, era justo com a criança nascer no meio de tantas mentiras? Enquanto eu procrastinava, Eduardo agiu. Começamos os tratamentos em junho de 2007. Hormônios, procedimentos, esperanças renovadas. E para minha total surpresa, em novembro daquele ano, aos 47 anos, descobri que estava grávida. Meus queridos, vocês não podem imaginar a montanha-russa emocional que se seguiu.
Eduardo estava eufórico. Adriana ficou confusa. Ela sabia dos tratamentos, mas não esperava que funcionassem. E eu estava dividida entre a alegria de finalmente estar grávida e o terror das complicações que isso traria. A gravidez foi difícil. Aos 47 anos, meu corpo não estava preparado. Enjoos constantes, pressão alta, ameaças de aborto. Eduardo se tornou super protetor, não me deixava sair sozinha. Minhas escapadas para ver Adriana se tornaram raras e arriscadas. Miguel nasceu em julho de 2008, um menino lindo, saudável, que trouxe alegria infinita para nossa casa. Eduardo era um pai babão, dedicado. Eu me apaixonei perdidamente pelo meu filho. Mas a culpa também cresceu. Como poderia continuar mentindo para o pai da minha criança? Durante 2 anos, tentei me dedicar exclusivamente à maternidade e ao casamento. Vi a Adriana esporadicamente, sempre com desculpas relacionadas ao bebê. Ela começou a se afastar, respeitando minha nova realidade, mas a paixão entre nós não havia diminuído. Em 2010, quando Miguel completou 2 anos, Eduardo recebeu uma proposta de trabalho que exigia viagens frequentes. Uma consultoria internacional que o levaria para fora do país 2 semanas por mês. O salário era excelente, mas ele hesitou por causa de Miguel e de mim. Eu o encorajei a aceitar. Vai ser bom para sua carreira, amor. Miguel e eu ficaremos bem. Por dentro, eu sabia que estava abrindo espaço para retomar minha relação com Adriana. Era egoísmo puro, mas a força dos sentimentos era maior que a razão. E assim, dos 2 aos 5 anos de Miguel, vivi uma versão ainda mais complexa da minha dupla vida. 2 semanas por mês, eu era mãe solteira dedicada. Nas outras 2 semanas, quando Eduardo viajava, Adriana praticamente se mudava para nossa casa. Miguel adorou Adriana desde o primeiro encontro. Ela o chamava de meu príncipe e ele a chamava de tia Dri. Para meu filho, ela era simplesmente a melhor amiga da mamãe que sempre trazia presentes e brincava com ele. A inocência das crianças às vezes é uma bênção, mas vocês sabem como essas histórias terminam. Todo o castelo de cartas uma hora desaba. E o meu desabou de forma espetacular em março de 2013, quando Miguel tinha 4 anos e eu estava prestes a completar 53. Eduardo voltou de viagem um dia antes do previsto. Uma reunião havia sido cancelada e ele decidiu fazer uma surpresa. Chegou em casa na sexta-feira à tarde e encontrou Adriana brincando com Miguel na sala enquanto eu preparava o jantar. Para qualquer observador externo, éramos uma família perfeita. Amor, você chegou? Tentei disfarçar o pânico. Esta é a Adriana, minha amiga da biblioteca de São Paulo. Lembra que te falei dela? Ela está de passagem por Brasília. Eduardo cumprimentou Adriana educadamente, mas percebi seu estranhamento. Havia algo no ar, uma intimidade entre nós que não passava despercebida. O jantar foi tenso. Adriana tentou manter uma conversa normal, falando sobre seu trabalho, sobre São Paulo. Eduardo fazia perguntas educadas, mas seus olhos nos observavam. Miguel, inocente, contava animado sobre os passeios com tia Dri, os presentes que ela trazia, como ela sabia suas histórias favoritas. Após o jantar, Adriana se despediu rapidamente. Preciso ir, tenho compromisso cedo amanhã. Nos despedimos formalmente, mas nossos olhares se demoraram 1 segundo a mais do que deveriam. Eduardo notou. Eu sabia que ele havia notado. Naquela noite, deitados na cama, Eduardo quebrou o silêncio. Carmen, há quanto tempo você conhece essa Adriana? Desde São Paulo, amor. Trabalhávamos juntas na biblioteca. Ele ficou quieto por um momento. Miguel parece muito próximo dela para alguém que acabou de conhecer. Senti meu mundo começar a desabar.
Ela é muito carinhosa com crianças, é professora, lembra? Eduardo se virou para me encarar no escuro. Carmen, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesta comigo. Há algo entre vocês duas? Meus queridos, esse foi o momento mais difícil da minha vida. Olhando nos olhos do homem que havia sido meu companheiro por 28 anos, pai do meu filho, meu porto seguro, como confessar que há 18 anos eu vivi uma mentira? Comecei a chorar. Eduardo se sentou na cama, acendeu a luz. Carmen, fala comigo. O que está acontecendo? E então, naquela madrugada de março de 2013, contei tudo. Ou quase tudo. Contei sobre meu encontro com Adriana, sobre a descoberta dos meus sentimentos, sobre nossa relação. Contei sobre a mudança para Brasília, sobre nosso reencontro. Mas omiti os detalhes mais íntimos, tentei minimizar a profundidade dos meus sentimentos. Eduardo ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele estava pálido, com lágrimas nos olhos. 28 anos, Carmen. 28 anos de casamento. E você me diz que ama outra pessoa? Uma mulher? Eduardo, eu amo você também, de forma diferente, mas amo. Você é o pai do meu filho, meu companheiro. Ele levantou a mão, me interrompendo. Não, não tenta minimizar isso. Você viveu uma mentira por quase 3 décadas. Eu vivi uma mentira. O que se seguiu foram meses de terapia de casal, conversas dolorosas, tentativas de reconciliação. Eduardo tentou entender, tentou aceitar. Chegou até a sugerir que eu trouxesse Adriana para uma conversa a 3. Mas o estrago estava feito. A parte mais devastadora, Miguel. Como explicar para uma criança de 5 anos que papai e mamãe não vivem mais juntos, que mamãe tem uma amiga especial? Eduardo, mesmo ferido, foi generoso, nunca falou mal de mim para o menino. Hoje, 9 anos depois, posso dizer que encontrei um equilíbrio. Eduardo e eu nos divorciamos em 2014, mas mantemos uma relação cordial por causa do Miguel. Adriana e eu finalmente pudemos viver nossa relação abertamente. Miguel, agora com 15 anos, entende e aceita nossa família não convencional. Mas as cicatrizes permanecem. Eduardo se casou novamente em 2018 com uma mulher maravilhosa que amo como cunhada. Miguel divide seu tempo entre nossas casas. E eu aprendi que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios dolorosos e que mentiras, mesmo bem intencionadas, sempre cobram um preço alto. Se há uma lição nesta história, meus queridos, é que a autenticidade é libertadora, mas tem seu tempo certo. Que o amor é complexo e não segue regras sociais. E que família pode ter muitas formas diferentes, desde que haja respeito e carinho genuíno. Obrigada por me ouvirem até aqui. Se esta história tocou vocês de alguma forma, compartilhem nos comentários. E lembrem-se, nunca é tarde demais para viver sua verdade, mas quanto antes vocês tiverem coragem, menos pessoas serão machucadas no processo. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês!